que é muito conhecido, que eu vou passar em PDF para vocês lerem e compreenderem melhor. É um livro que ele é muito interessante. A gente vê, olha aqui, mais imagens. E um livro, então, falando sobre o diário de Anne Frank. Nesse livro, então, a gente vê que é uma história real, onde houve apenas um sobrevivente, que foi o pai de Anne Frank, e os outros, então, acabaram então morrendo. Inclusive, Anne Frank morreu, né, no campo de concentração, e assim a gente começa então a ver que a polícia nazista ela, então investigava, perseguia e também matava qualquer pessoa que era contra o governo nazista. E a gente vai observar, existe alguma diferença entre o nazismo e o fascismo na Alemanha? Existe. O nazismo ele era racista e o fascismo ele não era, certo? Essa é a principal diferença. Eita, minha gente. A gente vai observar então aí que nós vamos ter a chamada propaganda. Durante o governo de Hitler, vocês vão então observarem que havia principalmente o que? A propaganda de Hitler ela foi muito feita principalmente por um líder chamado de Joseph Goebbels, que era um ministro da Educação. Esse ministro da Educação e da Propaganda, ele controlava a educação e os meios de comunicação, ou seja, Hitler utilizava a internet que não havia, né, minha gente, naquela época. Ó, tanto a internet, ele utilizava naquela época os meios de comunicação que existiam, o rádio e a televisão. A gente vê que o rádio e a televisão eram utilizados como meio de propaganda por Hitler para mostrar que ele era uma boa pessoa, que ele ajudava as crianças, os desempregados e que estava melhorando então a economia da sociedade. Nós vamos ver que a polícia de Hitler, que era a polícia da Gestapo Andais, ela tinha o direito de prender e executar suspeitos de deslealdade. Com a morte do presidente, a gente vê que Hitler chega ao poder. E como foi o governo de Hitler durante a Alemanha nazista? Nós vamos observar então que o governo de Hitler foi a favor da censura, ele controlou as artes, né? Ele censurava a política, ele controlava as artes, controlava a música, a literatura, controlava a pesquisa e principalmente a gente vê que um ponto positivo na Alemanha durante o governo de Hitler foi o quê? Que ele realmente aumentou a agricultura, ele industrializou e principalmente no setor de armamentos, de armas, foi o setor que mais cresceu a economia da Alemanha durante o governo de Hitler. Então, se hoje você perguntar, o governo de Hitler, economicamente ele foi positivo na Alemanha? De forma geral, né, grande parte da população vai dizer que sim. Agora, a questão social, econômica foi boa, a social foi terrível, porque ele perseguiu e matou qualquer pessoa que não era alemã, certo? Os judeus, os ciganos, os deficientes, os homossexuais, todos então foram massacrados e perseguidos durante o governo de Hitler, durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. Desde o momento que ele chegou ao poder, de 1933 até 1945. E vocês vão me perguntarem, aonde é que Hitler matava essas pessoas que não eram judeus? Que não eram alemães. Qualquer pessoa que não era alemã era levada para um local chamado de campo de concentração. Esse campo de concentração era um local onde eles eram levados para serem exterminados, ou seja, para serem mortos. Então a gente pode observar então que esses locais eram um local onde eles eram levados para serem exterminados, como nós temos algumas imagens aqui no livro de Anne Frank, e a gente vê então que esse campo de concentração existiram vários em todo o continente europeu e eram lugares terríveis, onde eles serviam de experiências médicas, onde eles eram torturados, onde eles eram mortos e principalmente a gente vê que onde vai se dar então um dos cenários mais tristes da história da humanidade, onde 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração, fora os negros, os ciganos, os deficientes que eles matavam, porque eles não queriam ver pessoas deficientes na Alemanha nazista, mesmo se fosse alemão, eles matavam, porque eles tinham medo que uma pessoa deficiente
ela se relacionasse, tivesse filhos e nascessem mais filhos deficientes no mundo para sujar e poluir a sociedade na Alemanha.